E se eu te dissesse que existe uma força dentro de você tão poderosa, tão transformadora, que por séculos foi escondida, suprimida e até demonizada pelas maiores instituições da história? Uma força que não apenas cria a vida, mas que, se compreendida, pode curar, elevar e libertar. Não estamos falando de algo místico, mas da energia sexual, um poder ancestral que vai muito além do prazer. Mas por que, afinal, esse tema foi transformado em tabu, pecado e vergonha? Quem teria interesse em esconder o que ela realmente é? E mais importante, o que pode acontecer quando essa verdade vier à tona? Neste vídeo, vamos atravessar séculos de censura, mergulhar em textos esquecidos, rituais secretos e histórias que poucos ousam contar, para desvendar a verdade oculta sobre a energia sexual. A energia sexual é uma das forças mais primordiais do ser humano. A energia da criação, a mesma que gera a vida, que desperta paixão, desejo, conexão. Mas a verdade é que seu significado vai muito além do ato sexual em si. Em diversas culturas antigas, essa energia era considerada sagrada, espiritual, divina. Era vista como um canal direto de comunicação com o universo, uma forma de transcender os limites do corpo e acessar estados elevados de consciência. Civilizações como os hindus, os egípcios, os taoístas e até algumas vertentes do cristianismo primitivo tinham rituais voltados à canalização dessa força. No Tantra, por exemplo, a energia sexual é cultivada e direcionada como combustível para a iluminação espiritual. No taoísmo, ela é chamada de Qi ou Jing, e é essencial para a vitalidade, juventude e longevidade. Mas aí surge a pergunta que incomoda: se essa energia é tão poderosa, por que ela foi reprimida? A resposta pode ser desconfortável: controle. Governos, religiões e instituições perceberam que controlar a sexualidade humana era uma forma de controlar o próprio ser humano. Quando você reprime a energia mais poderosa de alguém, você o quebra por dentro, emocional, espiritualmente, energeticamente. O medo, a culpa e o tabu tornaram-se ferramentas eficazes para manter a humanidade distante de seu próprio poder interior. Muito antes da repressão moderna, a energia sexual era reverenciada como parte essencial do equilíbrio cósmico. Em civilizações antigas, como no Egito, na Índia, na Grécia e nas culturas mesoamericanas, o feminino e o masculino não eram opostos em conflito, mas forças complementares e sagradas que, quando unidas, geravam poder, sabedoria e conexão espiritual. No Antigo Egito, Ísis e Osíris representavam o amor divino e a união energética entre homem e mulher. Já na Índia, o Tantra descrevia o entrelaçamento de Shakti, energia feminina, e Shiva, consciência masculina, como a dança cósmica da criação. Não era apenas sobre sexo, era sobre fusão de energias para acessar estados elevados de consciência. Nas culturas nativas americanas, maias e astecas, existiam rituais de união sagrada, nos quais o ato sexual era um portal espiritual, uma cerimônia para equilibrar a terra e o céu, o corpo e a alma. Essas tradições não escondiam o prazer, não o consideravam pecado,
o viam como uma ferramenta de poder, cura e conexão com o divino. A energia sexual, longe de ser tabu, era ensinada desde cedo como parte do desenvolvimento espiritual e emocional do ser humano. A pergunta que surge, então, é: o que aconteceu com essa sabedoria? Como passamos de rituais sagrados para repressão, vergonha e silêncio? Se as antigas civilizações tratavam a energia sexual como um portal sagrado, por que esse conhecimento desapareceu? Ou melhor, será que ele realmente desapareceu? Ao longo da história, enquanto religiões e instituições reforçavam o controle sobre os corpos e as mentes, alguns grupos secretos preservaram os ensinamentos originais, passando-os de geração em geração. Estamos falando de ordens como os Templários, os Rosa-Cruzes e até os Illuminati, organizações que sempre foram cercadas de mistério e acusações de ocultar verdades perigosas. Essas sociedades mantinham registros, rituais e práticas voltadas à ativação da energia vital por meio do corpo, inclusive a sexual. Acreditavam que o domínio sobre essa força interna não apenas fortalecia o indivíduo, mas também libertava-o do sistema de controle mental e espiritual imposto pela sociedade. Muitos desses grupos foram perseguidos, seus textos queimados, seus membros silenciados. Não porque falavam de magia barata, mas porque sabiam que o conhecimento é poder. E a energia sexual, quando compreendida e canalizada, representa o ápice desse poder interior. Mas por que esconder isso? Porque um ser humano consciente de seu próprio poder interno não é manipulável. Ele não consome para preencher vazios. Não se curva por medo. Ele cria, transforma, liberta. É por isso que, ao longo dos séculos, esse conhecimento foi rotulado como heresia, imoral ou simplesmente proibido. E se eu te dissesse que há textos antigos, banidos dos evangelhos oficiais, que relatam uma conexão profunda entre o ato sexual e a ascensão espiritual? Documentos que falam de um saber perdido ou ocultado, propositalmente? Esses são os chamados textos apócrifos, manuscritos rejeitados pelos concílios religiosos ao longo da história. Entre eles, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena se destacam por sugerirem que a espiritualidade de Jesus e seus ensinamentos incluíam uma visão sagrada do corpo, da união física e do amor carnal como expressão divina. Segundo esses escritos, o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena não era apenas simbólico, mas profundamente íntimo. E mais do que isso, a união entre o masculino e o feminino era vista como uma chave para o despertar da alma. Um ritual de cura, expansão e fusão energética. A ideia de que o prazer físico poderia conduzir à iluminação ameaçava diretamente as estruturas religiosas baseadas na culpa, no medo e no controle da sexualidade. Por isso, esses textos foram suprimidos, ridicularizados e classificados como heresia. Mas não desapareceram. Eles continuaram existindo à margem da história oficial, carregando um conhecimento poderoso, o de que o corpo e o espírito não são inimigos, mas aliados. E que a energia sexual pode ser uma ponte entre o terreno e o divino. Agora pense comigo,
O que acontece quando você desconecta uma pessoa da sua própria fonte de poder? Quando ela é ensinada a sentir vergonha do seu corpo, a temer seus desejos, a reprimir sua energia vital. Segundo estudiosos e pesquisadores alternativos, é exatamente isso que aconteceu ao longo dos séculos. A repressão da energia sexual não foi um acidente histórico, foi uma estratégia. Imagine uma sociedade onde a energia mais potente do ser humano, a sexual, criadora, intuitiva, é constantemente sufocada por regras, culpas e punições. O resultado? Pessoas mais frágeis emocionalmente, desconectadas de si mesmas, mais fáceis de manipular. Religiões organizadas, governos autoritários e estruturas hierárquicas sempre compreenderam, em algum nível, que uma população empoderada espiritualmente e sexualmente é difícil de controlar. Porque alguém que conhece seu valor interior não se curva com facilidade. É por isso que a energia sexual passou a ser associada ao pecado, ao desvio, à perdição. Não porque seja algo sombrio, mas porque é poderosa demais para ser deixada livre. A repressão virou ferramenta de domínio. E o que era divino, passou a ser tabu. Mas isso está mudando. E à medida que mais pessoas despertam, buscam reconexão com sua essência e quebram os grilhões da culpa, um novo caminho se revela. O caminho do resgate do corpo, do prazer e da espiritualidade como um só. Você já sentiu como se houvesse uma força adormecida dentro de você? Algo que pulsa, silenciosamente, esperando o momento certo para despertar. No coração de muitas tradições espirituais do Oriente, especialmente do hinduísmo e do Tantra, existe um conceito poderoso chamado Kundalini. Uma energia serpentina que habita a base da coluna vertebral, enrolada como uma serpente adormecida. Essa energia representa o potencial máximo do ser humano. Não apenas no sentido físico ou sexual, mas também espiritual, emocional e criativo. E quando a Kundalini desperta, a transformação é inevitável. Relatos de quem passou por esse despertar falam de sensações intensas, estados alterados de consciência, expansão da percepção e até mesmo curas espontâneas. É como se um canal de luz subisse pela espinha, ativando os centros energéticos, os chakras, e reconfigurando todo o sistema interno. Mas aqui está o ponto mais intrigante. Muitos dos sintomas do despertar da Kundalini são parecidos com os sinais de um colapso psicológico. E não por acaso. Em uma sociedade que não entende essa força, ela é facilmente confundida com loucura. Por isso, durante séculos, esse conhecimento foi restrito a iniciados. Aqueles que, através de práticas específicas como meditação, respiração e união sexual consciente, se preparavam para esse despertar gradual e seguro. A Kundalini não é uma fantasia mística. É um chamado profundo para que o ser humano retome sua completude, inteireza e conexão com o divino. E esse chamado ecoa cada vez mais forte no mundo moderno. Em diferentes partes do mundo, histórias enigmáticas surgem envolvendo pessoas comuns que, subitamente, acessaram algo extraordinário dentro de si. Não estamos falando de superpoderes cinematográficos, mas de algo ainda mais impactante:
uma mudança profunda de consciência e percepção. Um dos casos mais comentados é o de Gopi Krishna, um funcionário público indiano que, durante uma meditação, experienciou uma explosão de luz subindo por sua coluna. A sensação foi tão intensa que ele acreditou estar morrendo. Mas, ao invés disso, acordou no dia seguinte com um entendimento profundo sobre a natureza da realidade. Ele passou anos documentando o que chamou de despertar da Kundalini, algo que alterou sua mente, corpo e até sua criatividade. Outros relatos vêm de artistas, cientistas e místicos, que dizem ter atravessado períodos de intensa energia vital, acompanhados por visões, sentimentos de unidade com o universo, e até mesmo uma aceleração de habilidades mentais e intuitivas. Em muitos desses casos, as pessoas afirmam que não buscavam isso conscientemente. Aconteceu após experiências emocionais fortes, crises existenciais ou momentos de solitude extrema. O mais curioso? Muitos deles foram incompreendidos pela sociedade, rotulados como loucos ou visionários. Mas será que estavam mesmo fora da realidade, ou apenas um passo à frente? Esses relatos, mesmo cercados de mistério, lançam luz sobre o poder latente que todos carregamos, uma energia que, se despertada, pode mudar tudo. Vivemos um momento de transição. Um tempo onde antigas verdades, antes escondidas, silenciadas ou ridicularizadas, estão emergindo novamente. E entre elas, a energia sexual como força espiritual ressurge com intensidade. O que antes era considerado tabu, hoje é objeto de estudo, prática e despertar. A nova era trouxe à tona o retorno do princípio feminino sagrado, que havia sido reprimido por séculos por estruturas patriarcais e dogmas religiosos. E com esse retorno, também vem a reconexão com o corpo, o prazer e a sacralidade da sexualidade. Mais do que apenas uma libertação moral, é uma reconciliação com a essência humana. Diversas correntes espirituais modernas, como o Tantra, o xamanismo contemporâneo e a bioenergética, defendem que o despertar da energia sexual é o primeiro passo para acessar dimensões superiores da consciência. Estamos falando de um movimento que busca equilíbrio, não apenas entre homem e mulher, mas entre razão e intuição, mente e corpo, céu e terra. Um renascer do segredo perdido, que não pertence a uma religião ou cultura específica, mas sim ao coração da experiência humana. Ao recuperar essa sabedoria ancestral, não estamos apenas quebrando amarras culturais. Estamos nos lembrando de quem realmente somos, seres de energia, amor e potencial divino. E talvez, esse seja o segredo que tantos quiseram esconder. O verdadeiro poder está dentro de nós. Agora que você foi exposto a uma visão diferente, profunda e talvez desconfortável sobre a energia sexual como força espiritual, surge a pergunta inevitável: o que fazer com isso? Ignorar? Ridicularizar? Ou refletir com mente e coração abertos? Talvez este seja o convite mais desafiador de todos. Porque reconhecer que fomos condicionados a temer o nosso próprio poder exige coragem. Não se trata de seguir um novo dogma, mas de questionar os antigos. De buscar o equilíbrio entre o que sentimos e o que nos ensinaram a acreditar.
A energia sexual, quando compreendida e canalizada com consciência, não é apenas prazer, é transformação, é criação, é cura. E o mundo, hoje, mais do que nunca, precisa de indivíduos despertos, inteiros e conectados com sua essência. Portanto, talvez a pergunta real não seja o que fazer com esse conhecimento, mas sim, você está pronto para lembrar quem realmente é. O segredo foi escondido. A história foi manipulada. Mas agora, a escolha é sua.